FM. Eleições 2020. Eleições 2020. Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. Muito bom dia, são 10 horas e 9 minutos em Manaus e nós prosseguindo aqui com as entrevistas com os candidatos nas eleições 2020. Pela primeira vez nós vamos receber aqui um candidato a vereador nas eleições aqui de Manaus. Ele está no 5º mandato como vereador, é filiado sexto mandato como vereador, é filiado ao Democracia Cristã, já presidiu a Câmara Municipal entre os anos de 2011 e 2012, foi vice-presidente da Executiva Municipal do Diretório Municipal do PFL em 2003 a 2005, líder da bancada do PFL na Câmara, segundo presidente da Câmara Municipal de Manaus. Eu converso agora com o vereador Isaac Tayá. Muito bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Vereador, é um grande prazer recebê-lo aqui. O senhor que passou aí por grandes problemas de saúde, né? Nós compartilhamos esse problema numa outra entrevista, na qual o senhor ficou muito emocionado. E conversávamos muito sobre essa sua veia, sua vertente política que o senhor tem de uma maneira assim muito, muito assídua, né? Esse bichinho da política que nos pica e a gente fica com essa aspas, né? Com essa doença e carrega para a vida isso na nossa alma. O senhor ainda tem disposição para mais um mandato? Tenho. A gente olha o que aconteceu recentemente. A saúde tem 25 mil pessoas na fila para operar e para ser atendido. Isso incomoda nós que estamos na área de saúde. Então, em prol disso, eu tenho que fazer a reeleição mesmo, para tentar ajudar um pouco na saúde. O senhor percebe hoje que a saúde do município ela está em frangalhos, né? A saúde básica do município, né? Sobretudo nessa época, né? de pandemia, nós percebemos um grande desleixo aí da Prefeitura de Manaus com relação a essa área. Eu acho que faltou entender o que é Prefeitura, o que é Estado. O Estado está zero. Aí tudo vai no posto de saúde do município e acaba congestionando os atendimentos. A gente sabe que não é isso, e nós temos que juntar o Estado com o município. Infelizmente não ocorreu isso. Primeiro, por causa desses partidos acabam se separando. E também o trabalho, o gerenciamento do Estado é zero. Infelizmente nós estamos voltando a ser 94, naquele ano que faltava ação sobre a saúde, é onde nós começamos nossa parte política junto com meu irmão Davi Tayá. O senhor, como um médico, uma pessoa que lida todo dia com vidas, isso influencia muito na hora de tomar das decisões políticas? Influencia, mas eu sempre fui independente. Eu acho que a gente tem que ver o que é melhor para a população. Em relação ao tipo de projeto que vão fazer para a população, eu estou do lado. Se for contra a população, eu não estou do lado. Quais foram os projetos, assim, o senhor está no seu 6º mandato como vereador, quais foram os projetos que o senhor destaca de maior importância de sua autoria? Fiz mais de 300 projetos, mas nós temos várias coisas que ficaram aqui marcadas. Um deles foi que nós fizemos junto com meu irmão o Hospital Adriano Jorge. Hoje é fundação, nós conseguimos fazer fundação. Começamos plantando uma semente em 94, tiramos as pessoas da fila e fizemos um hospital geral. Isso que eu falo sempre nas nossas reuniões, que em 94 nós tínhamos a Santa Casa, tinha a Beneficente, tinha o Getúlio Vargas e mais o Adriano Jorge, que era nossa forma de resolver. Eram 4 hospitais. Lá, naquela época, tinha mais ou menos 700 mil habitantes. Hoje nós temos 2.400.000 e 2 hospitais gerais que atendem. Adriano Jorge, que nós fizemos, e o Getúlio Vargas. Infelizmente, mas projeto, você verifica vários projetos que nós fizemos. Um deles, o SOS Vida, você passa na frente
de algum carro, de alguma van, que é cinza, com aquele coração escrito SS Vida, é o nosso projeto, nossa autoria. Lá atende, a pessoa vai buscar as pessoas que estão fazendo fisioterapia, hemodiálise ou oncologia na parte de câncer, e leva as pessoas sentadas, não precisando do SAMU. O senhor tem um projeto muito interessante, que é um projeto que obriga os hospitais do município de Manaus que possuam acima de 60 leitos a instalarem uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, em suas dependências. Fala mais sobre esse projeto. Olha, aqui em Manaus tem a precariedade de UTI e seria necessário os médicos que estão no UTI sejam intensivistas. Não pode ser curioso. Não é muito específico, né? Tem que ser específico. Mas os leitos são poucos aqui em Manaus. Você viu na pandemia. A pandemia foi bem claro. Tanto o Estado privado, ou a parte do Estado público, lotado e poucos leitos. Então, uma forma de a gente obrigar era tentar mostrar que faltava UTI em Manaus. Em vários locais fora de Manaus nós sabemos que tem mais leito em UTI para tentar atender as pessoas que estão deficientes. Hoje você chega em qualquer pronto-socorro, tanto do Estado como do privado, você vê pessoas esperando um leito no UTI. Nós dois passamos por problemas oncológicos muito, muito graves, né? O senhor pretende lutar para que o município faça uma parceria com o governo para que tenha esse atendimento nas unidades básicas de saúde, um atendimento médico básico de pessoas que têm essa predisposição a doenças oncológicas, para que quando cheguem ao estado elas já cheguem com um atendimento melhor? Sim, claro. Se a gente fizer a prevenção contra a doença, a gente usava a UBS, o Saúde da Família, para tentar mostrar na rede para a população o que é a prevenção. Se a gente desse palestra, que eu já dou palestra, depois que eu consegui sair da doença, eu tenho feito palestra em vários locais para tentar prevenir contra a doença. Uma das doenças que matam muito é o câncer de mama. Nós tivemos outubro rosa. Eu falo que é outubro negro, porque você não consegue fazer a mamografia pelo Estado. E o Estado é responsável pelo raio-x. Você não consegue. Não adianta ter carreta da mulher, que nem todo mundo vai ser contemplado. Aí chega no estado, também não tem um atendimento. Não tem, infelizmente não tem. E a gente vê muita propaganda, né? Cuide-se, não sei o quê, muito banner rosa, muita fotografia, mas na prática, onde devia ser investida essa verba, a gente não tem essa... Não tem. E não tem informação sobre a doença. As pessoas não sabem fazer autoexame. Já tive em vários lugares e tem pessoas que acham que a mama é como se fosse um piano. Ninguém sabe fazer autoexame. Por que o piano? Porque você toca suavemente, mas não é suavemente, nós temos uma técnica para aprender a fazer o autoexame. Então, no passado nós fizemos a Casa de Saúde da Mulher, um projeto nosso, ficar no Jorge Teixeira, 4ª etapa. Lá a gente fazia a prevenção contra o câncer de mama, contra o câncer de colo uterino, que é o mês de outubro rosa, né? São os dois contemplados. E nós estamos em primeiro lugar. Isso é ruim. É um problema. Mulheres de 19 a 29 anos condenadas pela doença do câncer de colo de útero. Isso, lá nessa Centro de Saúde da Mulher, lá atendia as mulheres na parte ginecológica, fazia a prevenção e fazia também o planejamento familiar. E também atendia as mulheres violentadas ou estupradas junto com o psicólogo. Hoje nós estamos vendo a carreta contra a violência contra a mulher. Eu acho que nós teríamos que ter um local fixo, dividido em várias zonas aqui em Manaus, para tentar diminuir o índice de mulheres que são acometidas pela doença. E para se tornar referência também, né? Sim. A carreta itinerante, ela é um bom projeto, mas tem que ter um local que tenha referência para que as pessoas possam, assim, quando a carreta estiver ausente, procurar esse local sem problema algum, não é isso? É isso que eu penso também em relação ao futuro das pessoas que precisam disso. Nós estamos no Novembro Azul, então a saúde do homem também é importante, mas é pouco falada, até porque o homem só vai no hospital quando ele está morrendo. Né? A gente tem medo de tem fazer medo, um toque. tem medo.
Qual a importância de ter projetos, e não só projetos, mas também campanhas para a saúde masculina? É importante, primeiro, conhecer o que deve ser feito, a idade que você tem que fazer a prevenção. E a gente tem feito várias campanhas pessoais, eu tenho feito várias palestras em relação a isso. Todo mês tem uma cor, né? E nós temos um mês de setembro que foi suicídio. Nós temos um alto suicídio também em Manaus. Se a gente for ver um novembro azul, é interessante, só pedir o essencial. Por exemplo, o exame de sangue. O PSA você vai ver se está alterado ou não. O toque é importante. Por que o toque é importante? Porque ele deixa de fazer o ultrassom primeiramente e vai notar a alteração que tem na próstata. Depois você pede o ultrassom. Tem pessoas que já chegam assim, não quero fazer toque, quero fazer ultrassom. Às vezes o ultrassom vem normal, mas o toque está errado. Alguma coisa errada no paciente. E esse é um mês, a gente fala muito sobre, tem muitas campanhas sobre isso, mas ainda é um tabu. Como o senhor orientaria os homens que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, a quebrar esse tabu e se cuidarem? Tem que lembrar, o homem tem que lembrar, a diferença é a mulher. A mulher tem o autoexame. O homem tem que procurar um médico, qualquer médico, para fazer os exames. Aquele que der alterar tem que fazer o exame com o urologista. Nós temos pouco urologista em Manaus, mas eu quero dizer para quem está escutando a gente que é importante fazer a prevenção, porque depois que a doença instala, quando vai acelerar a doença, até o testículo você tem que tirar para salvar o paciente. Tem excesso de hormônio, nós temos que baixar o hormônio dele, masculino. Então, às vezes tira o testículo. Isso é mais cruel do que fazer um toque. Então, isso que fique bem claro para quem está nos ouvindo, os homens que estão nos ouvindo agora, que a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Agora, candidato, o senhor tem uma história política, uma história de vida muito, muito, muito bonita e muito extensa. Tanto no meio político, e eu passei a admirá-lo também no meio pessoal, por tudo que o senhor passou, né? Que eu também passei de modo semelhante. Agora, isso tudo nos torna mais sensíveis para as causas humanitárias. Sim, claro. Né? O seu setor, que é o setor da saúde, mas e os outros setores? Da educação, da assistência social, o senhor também tem propostas sobre isso? Tem. Eu acho que Deus me deu a segunda chance, o milagre aconteceu, eu consegui ganhar a eleição e consegui sair da doença. Estou saindo, falta mais um ano. E com certeza a educação precisa ser olhada. A parte do emprego, que nós tivemos 1.700 empresas fechadas agora na pandemia. Tem outras situações como esporte tem que ser vista, a cultura nossa tem que ser vista. Então nós temos na educação, por exemplo, se a gente colocar a criança no tempo integral, a gente vai ter um sucesso em relação ao atendimento. Por quê? As pessoas vão estudar, comer, vão ficar à tarde fazendo reforço e não vai ficar ociosa lá fora, como fica ociosa à tarde. Isso é uma ideia. O desemprego, a gente tem vários projetos, eu não sei se eu posso falar aqui fica todos, à vontade. Mas um deles que falta, que nós tivemos agora, que compraram a máscara em Mato Grosso, que não serviu para cara, mas serviu para fazer o sutiã. Mas a gente sabe, infelizmente, que podia ser feito pelas costureiras aqui, local. Se a gente fizesse um polo de confecções, seria muito sucesso. Como seria? Você daria a máquina, o material para fazer a roupa, você pagar por roupa costurada. Hoje você vê lojas de departamento e você olha a etiqueta, as grandes lojas, por exemplo, não está fazendo propaganda, a Renner, Riachuelo, a Marisa, você olha a etiqueta, é made in China. Nós temos que parar com isso. Eu acho que a gente tem que começar a produzir, mas o município tem que arcar também, ajudando tem que incentivar as pequenas isso, né? empresas. Isso faz com que todo mundo trabalhe e para um pouco do desemprego que nós tivemos na pandemia. A polo moveleiro é outro polo que a gente tem que procurar.
porque a gente compra do sul do país, vende lá tudo. Aqui em Rondônia, aqui perto, tem a fábrica de conglomerado. Podia ser aqui também, né? Então a gente podia produzir, ensinar concurso, tanto para costura como para movelaria. E eu acho que seria um meio que a gente traria para cá as indústrias, para o nosso local não ser no Rio Grande do Sul, que hoje nós compramos de lá. Infelizmente, é longe, a muito nossa mais caro, logística né? é cara, e tem outras empresas que a gente pode trazer para cá também. Mas no passado nós trouxemos a 3Ms. A 3M está em Manaus graças ao nosso projeto e graças à nossa astúcia em relação a trazer uma fábrica para cá. Mas essa visão de empreendedorismo, né? Agora, Manaus está meio que estagnada nessa questão do empreendedorismo, do incentivo. O senhor acredita que a criação de uma agência de fomento municipal possa ser uma saída para isso? Sim, claro. Eu acho que se não incentivar, não vai ter muita gente a fazer as coisas. Mas é mais fácil comprar lá fora, gastar o nosso dinheiro público, ninguém nota isso. E infelizmente o governo foi feito assim. Nós tivemos um gasto de 2 milhões, quase 3 milhões em máscara. Não precisava disso. Nem muitas não serviram, Não, inclusive. muito não, todas. Todas não serviram. Sei que eu não contei uma por uma, mas eu vi que muitas não serviram. Mas o pessoal mostrava no Facebook, no Instagram, a gente sabia como funcionava o WhatsApp, infelizmente foi isso. Mas será que o pessoal que fez não tem coração em relação a isso? É um detalhe a ser revisto, né? Não tem só que, pelo governo. Acho que alguém tem que fiscalizar as coisas que são compradas fora. A gente sabe que às vezes não dá para fazer aqui, tem que comprar fora, mas tem que olhar. Não existiu nenhuma fiscalização nisso. O senhor não acha que deveria ter alguma coisa relacionada, que o senhor fala em fiscalização, antes de fazer uma compra, um contrato grande desse, sim. deveria passar por uma auditoria, alguma coisa do tipo? Eu tenho que ir lá, olhar a fábrica, mandar a pessoa que comprou, olhar, olha, eu quero assim, assado. E ver se o próprio município ou o estado tem condições, né, de fazer aquela mão de obra. Nós vimos no Brasil todo, o pessoal brincou com o dinheiro público. Brincou. E estão tendo a consequência agora. O senhor tem ainda um projeto político a ser encaminhado aí mais para o futuro. O senhor já foi presidente da Câmara. O senhor pensa em voltar para esse cargo? Ainda não, porque nós temos primeiro olhar aquelas pessoas que precisam ter saúde, as pessoas que precisam ter emprego, as pessoas que precisam ter educação melhor. Nós temos que olhar a nossa cultura. No passado, eu consegui tombar o X-Caboquinho, que ninguém tinha tombado o nome. O X-Caboquinho é nosso. E que ninguém tinha entendido Não. naquela época. O projeto foi muito criticado. Brincaram, tem tanta coisa para fazer, mas não era nosso. Nós tivemos uma açaí com o Cupuaçu fora do Brasil, no Japão. Era deles. Se ele cobrasse o uso do nome, o dinheiro tinha que ser para eles. Inclusive para pesquisas. Sim. O xarope de açaí a gente tem que pagar royalties se a gente quiser utilizar alguma coisa. Isso. Então, nós fizemos isso e o jaraqui. Nós conseguimos tombar. Então, com isso, a nossa cultura tem que ser levantada mesmo. O folclore, por exemplo, ela está estagnada, ninguém se lembra mais do cacetinho, não se lembra do cangaço, não se lembra das quadrilhas, das cirandas. Os movimentos populares, né? Populares. Então, o vereador Chico Preto, nós conversamos com ele, que é do DC, o nosso candidato a prefeito, nós conversamos com ele para fazer um projeto em relação à cultura. Nós reunimos com as pessoas e chegamos à conclusão que seria no Porto de Manaus, uma casa da cultura, e do lado seria a comida típica. Isso ia atrair o turismo, um leque muito grande em relação ao turismo, que não é explorado aqui em Manaus. Além desse complexo turístico que os senhores pretendem montar, também isso gera, além a movimentação econômica e a segurança para aquela localidade que hoje é meio obscura, né, ali no centro da cidade. É o que está faltando ali. Mas além disso,
Manaus também precisa de uma melhor eficiência na mobilidade urbana. O senhor tem alguma proposta para isso? Sim, eu acho que nós temos que ter rota de fuga e seja aderido ao complexo que nós queremos fazer, e também a preocupação dos horários. Às vezes nós temos horário que todo mundo quer sair de casa. Se a gente colocasse o horário para o comércio, o horário para a Assembleia, para a Câmara, ou para a repartição, escola, a gente conseguiria ter uma saída em relação ao transporte. Ainda não chega a ser a placa, aquele dia é uma placa X, outro dia outra sistema placa rotatividade, Y, rotativo como é no sul do país. Isso faz com que nosso transporte seja melhor. Mas em Curitiba, quem fiscaliza o transporte não é a prefeitura nem o estado. É uma fundação feita pelos cidadãos que estão lá na sociedade civil organizada. Então, eu acho que o transporte não tinha que ser nosso, tinha que ser fiscalizado pela população mesmo. Então, lá funciona. Tem muita coisa que lá funciona. Então, em relação a isso, transporte, nós estamos no marasmo. Tem carro quebrando, os ônibus quebrando, tem mais de 15 anos quebrando. Esses ônibus não podem circular. O senhor está sendo generoso. 15 anos está debutante, está jovenzinho ainda. É, jovenzinho. Mas está fora do nosso padrão. É 10 anos só a utilidade do ônibus. Mas outra coisa que é interessante, esses ônibus têm que recolher imposto para cá, não para fora. Ji-Paraná, por exemplo. Não é assim, é placa de fora, porque lá é mais barato tirar a placa. Então, aqui tem que ter o mesmo incentivo para buscar alternativa para local seja feito a parte econômica aqui. Para gerar economia aqui. Mas o senhor não acha que é uma gama de incentivos que eles já têm, vivem reclamando? A Câmara Municipal também, ela deveria ter um papel importante nessa fiscalização e nessa cobrança, né? O senhor, que sempre foi uma pessoa, um político altivo quanto a essas questões, a Câmara hoje ela está linear a isso, ela não fede nem cheira, vamos falar desse jeito, porque senão não teria chego onde chegou. Nós já fizemos várias CPIs. A conclusão no papel, perfeita. Mas na prática? Na prática não é. A pandemia hoje, todo mundo fala para usar máscara. Todo mundo fala para usar álcool gel. Mas tu vai na lotação ou dentro do ônibus, lotado. Ninguém faz nada. Nós fizemos uma lei para limpar os ônibus. Começaram a fazer, depois pararam. Isso é ruim. Tem que ter mais fiscais. Eu acho que a MMU tem que ter mais fiscais. Olhar e punir mesmo. Não punir com dinheiro só. Eu acho que a gente tem que fazer a ação social. Digamos, a punição tem que ser revertida em ação social. Isso seria uma parte para ser cumprida. Vamos falar agora de campanha eleitoral. O senhor tá visitando muitos bairros, já visitava, né? Já fazia muitas visitas, mas como é que está sendo a receptividade depois do senhor ter passado esse tempo longe, né, da política por conta do seu estado de saúde e agora retorna? Como é que tem sido essa receptividade da população? Muito boa. E as pessoas chegam e nos abraçam. A gente sabe que isso não é permitido, mas tem gente que chega, não aguenta, abraça. Não tem como controlar isso. Não tem como controlar, a gente fica até estagnado na hora, mas é um sucesso que a gente tem feito. Mas, por outro lado, a gente fica pensando, por que essa pessoa está nos procurando, está lembrando da gente? Porque nós fizemos algo importante para todos. Então, nós somos bem aceitos em relação ao que nós fizemos. Isso é importante para a gente. Eu ando de cabeça erguida, qualquer lugar. Eu tenho notado que eu sou realmente uma pessoa que possa tramitar na política ainda para tentar buscar alguma coisa de melhor para a população. O senhor é apenas dos mais de 1.000 candidatos a vereador em Manaus.
Qual o seu diferencial? O diferencial é a nossa história, nossos projetos que nós fizemos, a sociedade que nós buscamos. Eu não busquei em ajeitar a minha vida própria. Eu tentei ajeitar a vida das pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão procurando uma alternativa para viver. Isso é importante. Nós tivemos uma pandemia agora, ainda não terminou. Todo mundo age como se já terminou. Não terminou. Os hospitais estão lotados, 98% lotado, o privado e o público. Está certo que não lotou ainda, mas se lotar vai ter a segunda onda mesmo. Já está tendo, eu acho que está tendo a segunda onda. O pessoal está escondendo, né? Tá uma situação difícil. Mas a economia tem que girar. A gente tem que verificar quem não teve, se preocupar em higiene pessoal. Isso é importante, porque no passado nossos pais diziam o seguinte, ao chegar em casa: tome banho porque você está sujo da rua. Voltou de novo. Tudo que nós queremos fazer já tinha. Voltar a esses costumes de antigamente. Agora o senhor busca agora o seu 7º mandato. Muitas pessoas hoje criticam essa postura, né, aspas, político profissional, mas o senhor não é um político profissional, né? O senhor é médico e decidiu ser político. Fale um pouco sobre isso. Eu vivo da medicina, não vivo da política, mas na política a gente consegue fazer alternativa que nós não conseguimos na medicina. Por exemplo, aquilo que eu falei para você, a falta de hospitais. Nós queremos mais hospitais. Nós queremos que as leis sejam cumpridas. Nós queremos mais a saúde da mulher. Nós buscamos alternativa para o câncer. Então, tudo isso voltado à saúde é importante para a gente. Então, o 7º mandato, eu ganhei a eleição passada estando no hospital doente. 7 meses dentro do hospital. Isso quer dizer muita coisa. Então, reconhecimento da população. Obrigado a todos que confiaram na gente. Eu não posso decepcioná-los. Então, já vi vários colegas e pessoas ligadas a gente também, dizendo, olha, o senhor tem que vir, porque não tem outro que a gente confia. Isso é muito importante, receber esse carinho e esse feedback, né, da população, porque a gente não percebe tanta participação popular nos mandatos. Tem muita gente que nem sabe quem são os vereadores que já estão na Câmara Municipal de Manaus. Isso é um reflexo da educação que a gente não tem, no caso. A educação política é zero. Antigamente nós tínhamos SPB, tínhamos outras coisas que no colégio ensinava. E hoje as pessoas não sabem nem quem votar. Acho que deve juntar do chão um santinho, ou deve ganhar alguma coisa em prol da eleição, ou vender seu voto. Aí quando vai ver, vendeu 4 anos. Acha que não vai fazer diferença, né, o seu voto? Não vai fazer diferença. Então falta educação, falta a cultura de todo mundo em saber em quem escolher. Hoje a rede social abre um leque muito grande em relação à nossa história. Então o pessoal pode verificar aquilo que é real, não é fictício. Muito bem, então eu conversei hoje aqui, muito rápido essa entrevista, eu passaria o dia inteiro conversando aqui com o senhor, mas o nosso tempo é curto. Eu conversei aqui hoje com o candidato a vereador nas eleições de 2020 aqui de Manaus, vereador Isaac Tayá. Muito obrigado por sua presença, vereador. Posso dizer o meu número? Pode, fique à vontade. Posso? Pode. Então obrigado. Nosso número é 2700 DC. Isso é importante para a gente porque as pessoas podem confundir às vezes na hora de votar. Mas leve a caneta, isso leve é a sua colinha. Leve a sua colinha, leve a sua identidade, leve a sua máscara, porque quem não tiver a caneta não vota. Sério? Tanto tá tendo na televisão direto. Eu já vou sair separando assim no caminho da saída de casa, um monte de caneta. Porque você tem que assinar em relação à pandemia. Eu acho que deveria ter sido feito a eleição por celular. Se a gente pode justificar no celular, por que não faz a eleição? Se o voto era eletrônico, né? Tinha digital ali, podia fazer. A preocupação toda nossa é divulgar o número. O 27100, 27100, 27100. Sempre é isso. Doutor Isaac Tayá. Justamente para tentar lembrar que nós temos o nosso futuro de 4 anos
na mão da população. Muito obrigado, então, vereador. Obrigado também. Uma boa sorte para o senhor. A gente está há poucos dias, né, do pleito. A ansiedade vai batendo, né? 15 de novembro está chegando perto. E aí, muito boa sorte para o senhor. E é um prazer sempre tê-lo aqui. E a Laranjeiras FM é isso. Obrigado. Né? A gente traz aqui as pessoas para mostrar para você que você pode decidir o seu voto corretamente. Laranjeiras FM, eleições 2020. O seu voto passa por aqui. Lembrando que amanhã nós temos uma entrevista com o candidato a prefeito aqui de Manaus, Davi Almeida, encerrando assim as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Manaus. Nós convidamos todos os candidatos, mas infelizmente o candidato Amazonino Mendes e o candidato Alfredo Nascimento não compareceram às entrevistas. Isso é lamentável, né? Nós faríamos perguntas aqui que possivelmente poderiam incomodá-los, mas a gente fala sobre isso em outro momento, tá bom? Então eu fico por aqui, eu volto amanhã com a entrevista com o candidato Davi Almeida. Laranjeiras FM, eleições 2020, o seu voto passa por aqui. Mendes e o candidato Alfredo Nascimento não compareceram às entrevistas, isso é lamentável, né? Nós faríamos perguntas aqui que possivelmente poderiam incomodá-los, mas a gente fala sobre isso em outro momento, tá bom?